Uma claridade baça, quase prateada, filtrava-se pelas janelas estreitas do presídio de Pedra Alta, como se o amanhecer hesitasse em iluminar o que ali acontecia. Pelos corredores, os agentes circulavam no mesmo ritmo de sempre. Seus passos ecoavam contra as paredes de concreto num tom desbotado. Marcos Marcão Oliveira permanecia preso a um catre de metal na ala mais rígida da instituição. A lâmpada solitária sobre sua cabeça destacava o desgaste marcado em seu rosto. Mal dormira nos últimos dias. Assim que o dia raiasse por completo, seria levado para a cela final, um cômodo estéril ao lado da sala de execução. Poucas horas depois, receberia a injeção letal. Nenhum familiar, nenhum amigo. Apenas as visitas irregulares do Frei Damião lhe ofereciam algum consolo. Mesmo assim, um anseio persistia. "Eu queria ver o Rajado antes do fim", repetia o agente postado do lado de fora. Rajado era seu cão, um fila brasileiro que acolhera 3 anos antes da prisão. Marcão amava aquele animal com devoção quase absoluta. Doutora Lúcia Ferraz, diretora do complexo, surgiu no batente da porta. Tinha postura firme, embora não desprovida de empatia. "Oliveira, pedidos dessa natureza precisam de autorização. Trazer um animal para dentro da prisão foge totalmente do protocolo. E nem sabemos onde o cão está." "Eu sei", respondeu Marcão, a voz arranhada. "O Rajado ficou com a Clara Viana, minha noiva. Antes de tudo isso, ela ainda cuida dele." Ele tentou não demonstrar emoção, mas o aperto na garganta denunciou sua aflição. "Por favor, diretora, se houver algum traço de compaixão, deixe que eu veja o Rajado." Ferraz o observou por um instante, carregando nos olhos um lamento que tentou esconder sob a formalidade. "Verificarei o que pode ser feito, mas não crie expectativas." Marcão apenas inclinou a cabeça, exausto demais para discutir. Conservava dentro de si apenas um fiapo de resistência, um recuo teimoso em admitir a culpa pelo crime que sempre dissera não ter cometido. Por 5 anos, proclamara a inocência, recorrendo a tudo o que podia, sem sucesso. Talvez só o Frei Damião nutrisse sinceras dúvidas sobre sua culpa. Não demorou e ele ouviu vozes no corredor. "Outro protesto lá fora", comentou um agente. "Metade acha ele culpado até a alma, metade quer o fim da pena de morte." Marcão fechou os olhos. Nada disso mudaria o que estava prestes a acontecer. Ergueu-se com esforço, os tornozelos castigados protestando, e foi até a pequena abertura no alto da parede. A madrugada dava lugar a uma luz tímida, tingida de laranja. A visão o transportou às caminhadas com o Rajado pelas ruas vazias de Vila Serena. Por um segundo quase sentiu o cão puxar a guia. Lembrou do rabo balançando, das pessoas perguntando se era ele quem o havia treinado. Respondia sempre com orgulho: "Sim, ele é extraordinário." Um agente bateu à porta. "Oliveira, chegou o momento. Vamos levá-lo para a cela de espera. A diretora mandou preparar tudo." "E meu último pedido?" perguntou Marcão, sem esperança. "Estão consultando a secretaria, mas não conte com isso." Marcão estendeu os pulsos para as algemas. Já se habituara ao clique metálico do aço. Antes de ser conduzido, lançou mais um olhar para a fenda iluminada, imaginando se veria novamente o sol subir inteiro no céu. Clara Viana estacionou sua velha picape diante do pequeno sobrado que alugava. Era um pouco mais das 6 da manhã, e ela não conseguira dormir. A angústia a consumira desde o momento em que o noticiário anunciara a execução de Marcos Oliveira marcada para aquele dia. No interior da casa, Rajado dormia enroscado. Ao escutar seus passos, levantou a cabeça, atento. O cão não via Marcão desde o julgamento, 5 anos antes. Para Clara, ele era o último elo com a vida que ela e Marcão haviam planejado. Um noivado, um apartamento reservado, convites que nunca foram enviados. Tudo ruíra na noite em que a polícia encontrou Marcão perto da cena do crime e o acusou. Clara se agachou e afagou o cão. "Você sente falta dele, né?" "Eu também." Ela jamais acreditara na culpa de Marcão. As provas eram frágeis, um fragmento de digital, testemunhas incertas, um motivo financeiro que nunca fez sentido. Ainda assim, a acusação construída contra ele foi suficiente para condená-lo. Clara lutou por anos para reabrir o caso, sem êxito. Então, o celular tocou. "Senhorito Viana, aqui é a diretora Ferraz, do presídio. Ligo sobre o pedido final de Marcos Oliveira." O coração de Clara disparou. "Havia alguma mudança? O governador?" "Não. A execução está mantida. Mas o senhor Oliveira pediu para ver o cão, Rajado, para a última vez. Ele mencionou que o animal está com você. Recebi uma autorização excepcional, porém o tempo é curto.
Precisamos que estejam aqui em 90 minutos. Clara quase deixou o telefone cair. Sim, eu levo. Estamos saindo agora. Desligou e encarou o Rajado, que aguardava, inquieto. Vamos, meu amigo, vamos ver o Marcão. Com mãos trêmulas, vestiu um casaco, pegou a guia e levou o cão para a picape. Enquanto dava ré, sentiu como se estivesse dirigindo em direção ao dia mais difícil da sua vida. A estrada estava quase deserta. O amanhecer se espalhava em tons vibrantes e Rajado, no banco de trás, emitia pequenos ganidos, percebendo a tensão dela. O telefone de Clara não parava de vibrar, mas ela ignorou. Nada era mais urgente do que levar o cão até Marcão. Aguenta firme, só mais um pouco, murmurava. Quando alcançou os portões altos, cercados por arame farpado, um frio lhe percorreu o estômago. As passagens foram liberadas lentamente, até que um agente se aproximou do carro. Vim atender ao pedido final de Marcos Oliveira, disse Clara, a voz vacilante. Trouxe o cão dele, Rajado. O agente conferiu uma prancheta e permitiu a entrada, orientando-a para uma área reservada. Espere aqui até liberarem. Clara acariciou o cão. Falta pouco, garoto. Você vai ver ele logo. O cão encostou o focinho em sua mão como se compreendesse. Clara fechou os olhos, imaginando como seria reencontrar Marcão, mais magro, mais cansado, e perguntando-se se ainda daria tempo suficiente. A pequena covinha na bochecha esquerda, quando tentava sorrir, ainda teria o cheiro da loção pós-barba que usava? Clara percebeu que lágrimas escorriam por seu rosto. Enxugou-as apressadamente. Precisava ser forte agora, por Marcão e por Rajado. Então, a porta da ala administrativa se abriu, e um agente diferente surgiu, sinalizando para que ela entrasse. Era agora. Inspetor Renato Barros ajeitou o nó da gravata diante de um espelho que refletia um homem à beira da aposentadoria. Seus cabelos grisalhos estavam curtos, e seus penetrantes olhos cor-de-mel denunciavam uma vida inteira de segredos. Por 3 décadas, servira como investigador. Agora, com um relógio de ouro como prêmio de aposentadoria quase no pulso, carregava um remorso que não o deixava dormir bem. Por 5 anos, um caso o atormentava. A condenação por assassinato de Marcos Oliveira. Renato foi um inspetor que liderou a investigação que colocou Marcão no corredor da morte. Na época, as evidências pareciam conclusivas. Digitais parciais na arma do crime, um depósito bancário suspeito perto da data da morte da vítima e relatos ambíguos de testemunhas que situavam Marcão na cena. Mas nos últimos 2 anos, o antigo parceiro de Renato confidenciara dúvidas. Algo sobre como certos testemunhos foram induzidos. Como o histórico da vítima desapareceu dos registros oficiais. Como certos rastros digitais nunca foram investigados. O parceiro alegava que o quebra-cabeça nunca fora realmente resolvido ou possivelmente fora manipulado. A cidade considerava Renato um herói da polícia, um homem de justiça inabalável. Mas com a data da execução de Marcão se aproximando, Renato se via visitando os arquivos empoeirados do Fórum da Comarca em horários estranhos. Relia transcrições, reassistia a vídeos de interrogatório. A cada vez, detalhes picavam sua consciência. A linha do tempo não se encaixava perfeitamente. A vítima, um empresário chamado Sérgio Drummond, tinha uma legião de inimigos, alguns com motivos mais fortes que os de Marcão. E aquele depósito suspeito na conta de Marcão nunca foi totalmente rastreado até uma fonte. A promotoria alegou que era dinheiro sujo pelo assassinato, mas não havia prova de origem. O celular de Renato vibrou, trazendo-o de volta ao presente. Leu a mensagem. Último recurso de Oliveira negado. Execução marcada para as 9. Se há algo a fazer, faça agora. A mensagem veio de um amigo ainda dentro do Ministério Público. Um sentimento de pavor tomou conta de Renato. Considerara se apresentar, mas nunca reuniu coragem. Tentara discretamente pedir a superiores que reexaminassem a perícia. Foi ignorado. Para eles, a condenação era uma vitória, um caso encerrado. O sistema de justiça da cidade via um caso claro com um homem perigoso preso. Afinal, alguns dos maiores nomes do governo local eram comparsas de Drummond. Drummond fora um magnata imobiliário com dinheiro no bolso de todo político. Lamentavam-no como um santo, ignorando quaisquer negócios obscuros que ele pudesse ter. A cidade queria um bode expiatório, e Marcos Oliveira se encaixava no papel. Agora, sozinho em seu quarto modesto, Renato checou o relógio, 7h20. Pegou um telefone que raramente usava, um pré-pago comprado para a privacidade. Discou um número de memória. 1 toque. 2. 3. Alô? Veio uma voz baixa e ligeiramente rouca. É o Barros. Escuta,
Preciso de um favor. Não temos muito tempo. A ligação era para um contato especializado em recuperação de dados. Se existissem quaisquer rastros digitais que apontassem para longe da culpa de Marcão, essa pessoa poderia encontrá-los. Talvez fosse uma última tentativa desesperada, mas Renato não podia deixar aquele dia passar sem tentar tudo. Se Marcão fosse executado, o inspetor queria saber que fizera tudo ao seu alcance para descobrir a verdade. Renato guardou uma pistola num coldre de couro sobre o paletó. Não que esperasse um tiroteio, mas velhos hábitos custam a morrer. Dirigindo seu carro descaracterizado, deixou para trás a rua suburbana tranquila. O céu permanecia nublado, sufocando a cidade em uma névoa cinzenta. Enquanto manobrava pelo trânsito matinal, memórias da investigação o inundaram. Lembrou-se do dia em que entrevistou Marcão, um dia que deveria ser rotineiro. O suspeito parecia genuinamente perplexo, até assustado. Eu não fiz isso, Marcão insistiu com uma calma que era ou a marca de um psicopata ou de um inocente que acreditava na justiça. Ao longo dos anos, Renato interrogou todo tipo de criminal. O comportamento de Marcão nunca se encaixou no tipo endurecido ou enganador. Estacionando no estacionamento de uma biblioteca pública, encontrou o prédio ainda fechado. Bom, o Wi-Fi da biblioteca alcançava o estacionamento, oferecendo um local discreto para ele enviar e receber arquivos para o detetive digital do outro lado da linha. Com pressa calculada, transferiu cópias dos registros do caso de um pendrive. Não tinha ilusões. Isso podia ser muito pouco, muito tarde. Enquanto esperava seu contato confirmar o recebimento, Renato pensou no Oliveira que conhecera. Sem antecedentes, dispensa honrosa do exército, emprego estável numa empresa de segurança, então a queda abrupta. Quanto mais Renato repassava, mais cheirava a armação. Mas haveria uma única peça de evidência não descoberta que pudesse explodir o caso? Seu telefone vibrou. Recebido. Me deu 1 hora. Essa era a mensagem. Renato digitou rapidamente de volta. Não temos 1 hora. Execução às 9. Rápido. Ligou o carro novamente, dirigindo-se ao fórum da comarca. Se por um milagre surgisse uma prova que inocentasse Marcão, Renato precisava ser quem a entregasse ao promotor ou à diretora. Era uma chance pequena, mas melhor do que ficar de braços cruzados. O horizonte da cidade apareceu à distância, um aglomerado de vidro e aço brilhando sob a luz suave da manhã. A mesma cidade que uma vez o aclamou como um inspetor de ponta. Enquanto os minutos passavam, Renato rezava para que esta Ave Maria rendesse algo, qualquer coisa para lançar dúvidas sobre a condenação. Ele também tinha um segundo plano em mente, uma missão pessoal. Se nenhuma evidência digital surgisse, ele entraria no complexo penitenciário de Pedra Alta, encontraria a diretora e diria: "Tenho suspeitas razoáveis de que pegamos o homem errado." Isso poderia levar à sua própria desgraça profissional, até mesmo a problemas legais por ter retido dúvidas por tanto tempo. Mas, talvez pudesse conseguir uma suspensão da execução ou abrir uma audiência de última hora. O tempo escorria por seus dedos. Renato pisou fundo no acelerador, desviando de carros lentos. À distância, o céu clareou. As nuvens se separaram, deixando um pálido raio de sol romper. O inspetor interpretou aquilo como um sinal, uma esperança tênue numa situação sombria. Se essa esperança falhasse, se o sistema não cedesse, tudo o que lhe restaria seria o conhecimento de que tentou salvar um homem inocente, mesmo que fosse tarde demais. Marcão Oliveira, foi conduzido por uma série de corredores sem janelas até chegar à cela de espera final. Era um espaço pequeno e asséptico, com paredes de azulejos brancos e uma luz fluorescente ofuscante. O ar cheirava levemente a desinfetante e medo. Uma agente penitenciária, Silva, removeu suas algemas pela fresta da porta, dando-lhe uma sensação momentânea de alívio. Ela deixou um saco de papel contendo a parca, a última refeição que pedira. Um x-salada com picles extra e um guaraná. Não porque estivesse com fome, mas porque se lembrava de ter compartilhado uma refeição rápida semelhante com Clara no dia em que adotou o rajado. Silva ofereceu um aceno rígido. "Você será preparado em cerca de 30 minutos. Se a diretora disser, você verá seu cão." Sua voz suavizou. Ela claramente não estava confortável em realizar uma execução, mas o dever sobrepunha suas convicções. "Obrigado", disse Marcão pegando o sanduíche. Não o desembrulhou, só o cheiro trouxe uma onda de nostalgia. Cada lembrança era como um caco de vidro, fragmentos de uma vida roubada. Considerou comer, mas seu estômago se contraiu de pavor. Tomou um gole do guaraná e o deixou de lado.
Sentado no catre estreito, encarou a parede oposta. Perguntou se Rajado o reconheceria. Talvez o Fila tivesse seguido em frente. 5 anos era muito tempo. No entanto, uma onda de esperança palpitou em seu peito. Se a diretora tinha ligado para Clara, talvez Rajado estivesse a caminho. Talvez nesses últimos momentos, Marcão pudesse sentir aquele amor incondicional mais uma vez. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos no corredor. Então, inacreditavelmente, a porta se abriu. A diretora Ferraz entrou primeiro. Sua expressão tensa atrás dela estava clara, segurando a guia de Rajado. No momento em que o cão viu Marcão, seu corpo inteiro enrijeceu. Rajado soltou um único barco alto, seguido de um frenesi de abanar de cabo. A respiração de Marcão falhou. Rajado avançou. Unhas do cão estalando no piso frio enquanto tentava pular no catre. Soltou uma série de latidos excitados que Marcão reconheceu. Meio ganido, meio choro, algo que o Fila sempre fazia quando estava exultante. Um agente estava prestes a segurar o cão, mas Ferraz fez um sinal para que ele se afastasse. Marcão, com lágrimas escorrendo, caiu de joelhos no chão. "E aí, campeão?" sussurrou, abraçando o pescoço de Rajado. O Fila estava maior agora, a pelagem tigrada mais densa. O focinho de Rajado tinha uma leve mancha branca, que não existia há 5 anos atrás. Mas seus olhos, aquele âmbar penetrante, brilhavam com a mesma adoração que Marcão lembrava. Clara parou na porta tremendo. Marcão olhou para ela. "Clara", murmurou. Nenhuma palavra seria suficiente. Num único olhar, ele viu toda a dor que ela suportara por ele, as visitas que provavelmente fora forçada a encerrar, a dor de perder uma vida que planejaram juntos. Eu tentei impedir isso", sussurrou Clara. "Implorei para que olhassem de novo. Ninguém quis ouvir. Me desculpa, Marcão." Ele balançou a cabeça. "Não, você fez mais do que qualquer um." A diretora Ferraz pigarreou. "Temos 15 minutos", disse ela soando muito mais gentil do que Marcão a ouvira antes. "O capelão virá depois. E então, o médico." "Sinto muito, Oliveira." Marcão tentou engolir um nó na garganta. "Agradeço por me deixar vê-lo", conseguiu dizer. Clara ajoelhou-se do outro lado de Rajado, que estava ocupado lambendo o rosto de Marcão. Ela estendeu a mão e Marcão segurou-a. Por um momento, eles simplesmente absorveram a realidade de estarem na mesma sala depois de tanto tempo. Nenhum dos dois tinha palavras para transmitir aquela mistura de coração partido e saudade. "Ele ainda é seu", disse Clara suavemente. "Nunca o doei, mesmo que as pessoas me dissessem que era melhor seguir em frente." Marcão enterrou o rosto no pelo de Rajado, inalando aquele cheiro quente e familiar de cachorro que costumava cumprimentá-lo na porta depois de um longo turno de trabalho. O silêncio na sala parecia o olho calmo do furacão que girava lá fora. Multidões protestando, uma injeção letal preparada. No entanto, aqui, por esses poucos momentos, o amor florescia em forma crua e inegável. 15 minutos. Repetiu Ferraz gentilmente, recuando em direção ao corredor. Depois, é a hora. Clara piscou rapidamente. "Vou esperar lá fora." Deu um aperto no ombro de Marcão. Bem, estaria aqui até..." Sua voz falhou. Levantou-se, abraçando a si mesma enquanto saía. A porta se fechou atrás dela. Marcão estava sozinho com Rajado, sob o olhar atento da diretora e de um agente atrás do vidro. Mas parecia solidão, um oásis roubado de humanidade. O Fila o roçava com afeição imparável, ocasionalmente choramingando e colocando as patas nos braços de Marcão. Marcão acariciou atrás das orelhas de Rajado, as lágrimas caindo livremente. "Nunca deixei de te amar, garoto. Nunca parei de sonhar em passear com você ao longo do córrego das pedras, ou te ensinar truques novos. Você me manteve firme toda vez que eu pensava em..." Ele hesitou, lembrando-se das noites escuras em que pensamentos suicidas paiavam. "Você me deu algo a que me agarrar." Rajado lambeu a bochecha de Marcão, um gesto suave e confortante. O cão não podia entender as complexidades de uma condenação injusta ou de últimos apelos.
mas Rajado sabia que Marcão estava sofrendo. Isso era o suficiente. Marcão ouviu uma breve batida. O tempo estava se esgotando. Cada segundo parecia uma gota d'água no deserto, preciosa e escassa. Enterrou a mão no pelo grosso e áspero de Rajado. Não é justo, murmurou. Como se foram, nunca consegui provar. Sua garganta se fechou. Pela 100ª vez pensou: eu não matei Sérgio Drummond. Não importava quantas vezes repetisse as palavras, não importava o quão apaixonadamente insistisse, os tribunais nunca acreditaram nele. Finalmente levantou-se e colocou ambas as mãos nas bochechas de Rajado. O cão olhou para cima, orelhas erguidas, como se memorizasse o rosto de Marcão. Eu te amo, Marcão, conseguiu dizer. Então, num gesto que nunca quis fazer, recuou, esperando que um agente viesse buscar Rajado. Para sua surpresa, a voz da diretora veio pelo alto-falante. Senhor Oliveira, seu tempo acabou, mas gostaria que Rajado permanecesse até a chegada do capelão. Posso permiti-lo aqui dentro por mais alguns minutos se o quiser ao seu lado. O peito de Marcão se contraiu. Eu ficaria agradecido, senhora. A diretora tornou o tom em suave. Tudo bem, mas só até o capelão. Depois temos que escoltar o cão para fora. Protocolo. Marcão voltou a sentar-se no catre, guiando Rajado para sentar ao seu lado. Mais alguns minutos. Sentiu uma gratidão que vinha com uma corrente subterrânea de incredulidade. Este era o último momento de paz que teria com o cão que amava mais do que sua própria vida. Fechou os olhos. Se esta fosse sua última memória, pelo menos seria uma a que valeria a pena se agarrar em seus últimos segundos conscientes. Do lado de fora da cela de espera final, Clara Viana encostou-se na parede, braços cruzados firmemente sobre o peito. Não conseguia ouvir nada além de murmúrios distantes do corredor administrativo. Ocasionalmente, o eco de passos ressoava. Agentes, médicos, 1000 funcionários indiferentes cuidando de seus afazeres. Uma voz súbita a sobressaltou. Senhorita Viana. Era um barítono masculino, tingido de idade e arrependimento. Ela ergueu os olhos e encontrou um homem alto, de cabelos grisalhos, vestindo um terno escuro. Ele movia-se com confiança cautelosa de alguém acostumado a ter autoridade. Meu nome é Renato Barros, disse, estendendo a mão. Fui o inspetor do caso de Marcos Oliveira. Clara enrijeceu. Por que vir agora? Marcão tem minutos, talvez 1 hora. Não é tarde demais? Ele apertou os lábios. É exatamente por isso que estou aqui. Acho que cometemos um erro. A garganta de Clara apertou. Você acha? Não disse nada por 5 anos. Barros suspirou. Suspeito. Há 2. Tentei seguir pistas, mas o departamento não se interessou. E eu... Ele olhou para o chão, a vergonha subindo em suas bochechas. Eu hesitei. Não queria desmontar meu próprio caso sem provas irrefutáveis. Ela cerrou os monstros, mas seu cansaço, seu coração partido, ofuscaram a raiva. Temos o quê? 30 hora até a injeção letal. Se está me dizendo isso agora, o que pode fazer? Ele apontou para o celular. Tenho um contato analisando rastros digitais da vida da vítima, além de pistas não reveladas que nunca chegaram ao julgamento. Estou esperando um milagre, alguma prova para pelo menos suspender a execução. Ele engoliu em seco. A real questão é se a diretora vai adiar o procedimento se eu aparecer com suspeitas. Clara forçou a engolir uma onda de emoção. Marcão merece essa chance. Ele é inocente, sempre soube. Barros deu um pequeno aceno. Acredito que ele seja também. Deixe-me falar com a diretora Ferraz. Clara seguiu Barros pelo corredor. Pensou nos horrores que Marcão havia sobreado, isolado no corredor da morte, chamado de assassino por todos que um dia o respeitaram. Por que você não se apresentou antes? Ela queria gritar, mas manteve o foco no presente. O tempo não estava do lado deles. A diretora estava perto de uma porta de vidro, que leva ali um pequeno escritório administrativo. Folheava documentos numa prancheta. Barros se aproximou, apresentou-se. O rosto de Ferraz contraiu numa linha severa. Você tem alguma informação que possa afetar essa execução?
Está ciente de quão perto estamos da hora marcada? Ele acenou vigorosamente. Sim, senhora, podemos estar lidando com provas manipuladas. Se for o caso, não podemos prosseguir com uma sentença irreversível. Imploro que pelo menos solicite uma suspensão ao gabinete do governador enquanto confirmo novas descobertas. Ela esfregou as têmporas. Posso encaminhar sua alegação para a Secretaria de Assuntos Penitenciários e para a assessoria jurídica do governador, mas eles vão querer provas documentadas. Se tiver algo menos que isso, é rumor. Naquele momento, um agente penitenciário apressou-se até a diretora. Senhora, ligação para a senhora do Ministério Público. Ferraz franziu a testa. Timing perfeito ou péssimo? Ela se desculpou. Clara aproximou-se de Barros, voz baixa. E se a ligação for sob alguma informação nova? Ele exalou. Só posso esperar. Senão terei que fazer o que for preciso. Começar a gritar sobre testemunhas coagidas, erros na cadeia de custódia, mesmo que não seja a prova de bala, pode causar barulho suficiente para um juiz adiar a injeção. Clara agarrou o braço dele. Os olhos... Desesperados. Por favor, se houver sequer 1% de chance, não podemos simplesmente deixá-los matá-lo. Ele é um homem inocente. Ouviu um bip urgente do celular de Barros. Ele verificou uma mensagem texto. De repente, suas feições se iluminaram. Depois, ficaram sérias. Encontraram algo? Disse ele, a voz trêmula. Meu contato diz que as contas bancárias de Drummond tiveram grandes somas movimentadas na época do assassinato. Tudo mascarado por empresas de fachada, possivelmente dinheiro sujo, ou uma armação. Estão me enviando os arquivos agora mesmo. Clara sentiu-se fraca. Isso poderia ser suficiente para provar que Marcão não tinha motivo, ou que outra pessoa estava orquestrando tudo. Barros fez uma careta. Preciso ver os detalhes. Pode mostrar que Marcão foi incriminado, ou pelo menos que o assassinato de Drummond estava ligado a crimes financeiros maiores. A questão é, podemos fazer a diretora parar a execução para uma análise real das evidências? Não tiveram que esperar muito tempo por uma resposta. Ferraz retornou até espálida, como se tivesse acabado de receber notícias terríveis. Inspetor Barros, Sr. Viana, há uma possibilidade de o MP considerar uma suspensão temporária se apresentarmos evidências críveis de má conduta, mas tudo tem que passar pela cadeia de comando do governador. Barros mostrou a Ferraz as mensagens em seu celular. Deixe-me encaminhar estes documentos para seu escritório agora mesmo. A mandíbula de Ferraz enrijeceu. Envie. Enviarei pessoalmente para a equipe do governador. Os olhos de Clara se encheram de esperança cautelosa. Não temos muito tempo. Temos. Ferraz não disse nada, mas fez sinal para que a seguissem. Foram para o escritório dela, onde um aparelho de fax, computador e linhas telefônicas estavam à sua disposição. Barros digitava com velocidade frenética, transmitindo dados. Ferraz já estava ao telefone, a voz tensa. Sim, assessoria do governador. Estou analisando novas evidências que podem sugerir uma condenação injusta. Não podemos prosseguir até confirmarmos ou negarmos essas alegações. Clara pairava perto da porta, o coração palpitando. Isso poderia realmente acontecer? Imaginou Marcão naquela cela minúscula, possivelmente se despedindo de Rajado pela última vez. Olhou para Barros, cuja postura rígida traía culpa e desespero em igual medida. Os próximos 10 minutos se arrastaram num silêncio agonizante. Finalmente, Ferraz desligou o telefone. Eles precisam de mais, mas concederão um adiamento de 2 horas para a injeção letal se pudermos produzir uma pista crível. Clara piscou. Só 2 horas. É melhor que nada, disse Barros baixinho. Ganhamos tempo. Se pudermos confirmar ou expandir essas transações, talvez ligá-las a um ângulo de assassinato por encomenda, podemos solicitar uma suspensão completa. Os ombros de Ferraz relaxaram em alívio, embora sua expressão permanecesse sombria. Temos que manter isso longe da imprensa por enquanto. Se causarmos o alvoroço antes do decreto oficial do governador, arriscamos o caos. Clara exalou, uma onda de esperança invadindo-a. Então, Marcão poderia não morrer esta manhã? Ferraz virou-se para ela.
Se esta evidência provar mesmo uma exoneração parcial, eu pessoalmente impedirei. Mas tudo depende do que seu contato descobrir nos próximos 90 minutos. Clara assentiu, lágrimas brotando. Rezou para que não fosse tudo uma piada cósmica cruel, que o caso condenatório construído contra Marcão finalmente se despedaçasse, porque senão sua memória final dele seria o aperto de mão, as lágrimas e vê-lo sair deste mundo rotulado como um assassino. Frei Damião parou à porta da cela de Marcão, oferecendo uma batida suave. Marcos, posso entrar? Marcão, que descansava a mão no pescoço de Rajado, virou-se e assentiu resignado. Sim, por favor. Gentilmente, um agente escoltou Rajado para fora da cela. O fila lutou contra a guia, não querendo sair. Marcão soprou um beijo para o cão e Rajado soltou um gemido lúgubre. Então, a pesada porta deslizou, fechando-se. Frei Damião entrou vestindo uma simples camisa clerical sem gravata. Ele e Marcão haviam se conhecido durante as visitas semanais. O frei colocou uma pequena Bíblia sobre a mesa. Ouvi dizer que estão preparando a câmara, disse o capelão em voz baixa, mas queria estar com você. A menos que prefira o contrário. Marcão ofereceu um sorriso triste. Não, obrigado, frei. Fico feliz que esteja aqui. Rezaram juntos, ou melhor, Frei Damião rezou, e Marcão ouviu-o meio nortiço, meio esperançoso. Pensou em sua falecida mãe, que o criou para acreditar em redenção. Como ela se sentiria sabendo que seu filho estava prestes a ser executado por um crime que não cometeu? Sentiu mais tristeza por ela do que por si mesmo. No meio da oração, a porta clicou novamente. A diretora Ferraz apareceu falando baixo e rápido. Frei, preciso de um momento com o senhor Oliveira. Frei Damião lançou um olhar curioso para Marcão e se afastou. Ferraz aproximou-se, o rosto em conflito. Oliveira, recebemos novas informações que podem questionar seu envolvimento no assassinato de Drummond. Baseado nisso, consegui um curto adiamento da injeção. 2 horas. A partir de agora. Marcão congelou, mal conseguindo processar. Adiamento? O que significa isso? Significa que você não vai morrer às 9 horas. O procedimento está suspenso até às 11. Precisamos verificar a autenticidade de novos registros financeiros que podem indicar que você foi incriminado. Se eles se confirmarem, o governador pode conceder uma suspensão formal e abrir uma investigação. Marcão piscou, o coração martelando. A senhora está sendo séria? Vinha dizendo que sou inocente desde o início. Agora, finalmente alguém acredita em mim? Ferraz exalou. Isto ainda não é a confirmação da inocência, mas temos razões para duvidar da validade da sua condenação. O inspetor Barros está pressionando por uma revisão completa. A mente de Marcão girou, uma mistura de emoções, alívio, raiva, esperança, confusão. Percebeu que suas mãos tremiam. Ele poderia viver pelo menos por algumas horas mais. Olhou para Frei Damião, que parecia igualmente atônito. Permanecerei aqui e continuarei a coordenar, continuou Ferraz. Manteremos você nesta sala sob vigilância. Se as evidências se confirmarem, interromperemos a execução completamente. Os olhos de Marcão arderam com lágrimas que não derramava há anos. Um agente entrou, entregando um telefone para Ferraz. Ela atendeu, afastando-se. Enquanto isso, Frei Damião sussurrou: Marcos, este pode ser o milagre pelo qual rezamos. Não consigo acreditar. Marcão sussurrou de volta. Não queria esperar. Se falhar, como vou encarar a agulha de novo? Frei Damião tocou o ombro de Marcão com uma mão confortadora. Você a encara com a mesma dignidade que teve até agora. Mas tenhamos fé. Na verdade... Marcão esfregou os olhos. Tantos pensamentos competiam por atenção. Se eu viver, para onde vou? E o Rajado? E eu e a Clara? Outra onda de ansiedade o tomou. 5 anos atrás das grades destruíram suas finanças, seu emprego e seu senso de normalidade. Mesmo que saísse livre, estaria começando abaixo do zero. Mas ofuscando tudo, estava a percepção urgente. Eu posso não ser executado hoje. Ferraz desligou do telefone, reaproximando-se com calma forçada.
Oliveira, você ficará aqui. Atualizaremos você assim que possível. Muito obrigado, Marcão conseguiu dizer. Obrigado por me dar uma chance. Ela apertou os lábios em uma linha firma, claramente lutando com a gravidade moral da situação. Então saiu trancando a porta atrás de si. Frei Damião retomou seu lugar perto do Cat. Gostaria de falar sobre como está se sentindo? Marcão deu um aceno tremulante, embora as palavras parecessem inadequadas. Estou apavorado, admitiu. Apavorado de ter esperança, apavorado de não ter. Estava pronto para morrer. Agora tenho que me perguntar se posso viver, e isso é tão assustador quanto. O capelão entregou-lhe um copo d'água da pequena pia. É compreensível, mas não importa o que aconteça, você não está enfrentando isso sozinho. Sentaram-se em silêncio, ocasionalmente interrompidos pelo bip do intercômito ou por passos no corredor. O relógio marcava os minutos. 9h15, 9h30, 9h45. Cada momento que passava era um paradoxo. Um alívio da morte, mas também uma contagem regressiva para um possível segundo desgosto se as evidências se mostrassem inconclusivas. Às 9h52, a porta zumbiu novamente. Desta vez, era um agente chamado Rocha. Ele se afastou enquanto o Rajado irrompia na sala mais uma vez, puxando a guia, o rabo varrendo de um lado para o outro. Marcão ficou atônito. O que está acontecendo? Rocha deu de ombros. A diretora disse que talvez você quisesse seu cão aqui enquanto espera. Achei que ambos podiam usar a companhia. Marcão caiu de joelhos, abraçando Rajado. Essa pequena concessão de humanidade o subjugou. Rajado gasnou feliz, lambendo seu queixo. Frei Damião sorriu, recuando para dar-lhes espaço. Marcão sussurrou no ouvido de Rajado. Talvez ainda não estejamos acabados, garoto. Talvez ainda tenhamos... E pela primeira vez desde sua prisão, Marcão sentiu algo que temia nunca mais sentir. Esperança genuína e sem filtros. Inspetor Renato Barros andava de um lado para o outro no escritório da diretora Ferraz, enquanto ela jonglava ligações com a assessoria do governador. Clara Viana estava sentada numa cadeira perto da janela, tensa demais para falar. O relógio na parede marcava 10h05. Tinham menos de uma hora restante no adiamento. O celular do inspetor vibrou. Outra mensagem de seu contato. Ele leu, os olhos arregalados. Rastrearam as empresas de fachada na rede de Drummond até um homem chamado Valdir Val Gomes. Um resolve tudo, conhecido por orquestrar serviços e plantar evidências. Gomes desapareceu pouco depois do julgamento de Marcos Oliveira. A diretora Ferraz colocou a mão sobre o bocal do telefone. Resolve tudo? Então Drummond pode ter contratado esse Gomes para lidar com inimigos ou Gomes fazia parte de um esquema maior. Renato assentiu. E se Drummond queria incriminar Oliveira ou se outra pessoa contratou Gomes para matar Drummond e armar para Oliveira? Isso coloca todo o caso sob suspeita. Ferraz voltou o telefone ao ouvido. Está ouvindo isso, assessor? Sim, correto. Gomes nunca foi sequer mencionado no julgamento. O pulso de Clara trovejou. Nunca ouvira aquele nome, Valdir Gomes, em nenhum documento do caso ou notícia. Há algo que ligue Gomes à noite do assassinato? Renato olhou novamente para a mensagem. Ainda não. Só sabemos que ele movimentou grandes somas de dinheiro, possivelmente suborno. Precisamos de uma ligação direta, como transferências bancárias perto da data da morte de Drummond ou prova de que Gomes estava em Vila Serena naquela noite. Clara levantou-se, os punhos cerrados. Como conseguimos essa prova nos próximos 50 minutos? Antes que Renato pudesse responder, a porta se abriu. Entrou um homem mais velho, de postura curvada e semblante severo. Ela o reconheceu da cobertura da mídia. Promotor Guedes, um promotor de justiça adjunto que outrora defendera o veredito contra Marcão. Ela congelou, incerta do porquê ele estava ali. Guedes endireitou-se olhando para Ferraz e Renato. Fui informado de que encontraram novas evidências que poderiam detê-las pessoalmente. Renato franziu a testa, mas começou a explicar. Descobrimos possíveis laços entre Drummond e um conhecido Resolve Tudo, chamado Valdir Gomes. Empresas de fachada, transações bancárias secretas, o suficiente para lançar grandes dúvidas sobre o papel de Oliveira. Guedes cruzou os braços. Eu pessoalmente conduzi o caso.
A menos que tenham provas irrefutáveis de que Oliveira não estava nem perto daquela cena ou que outra pessoa cometeu o crime, não posso apoiar uma suspensão. Os olhos de Clara faiscaram. Não pode apoiar uma suspensão mesmo que haja dúvida. O sistema não exige culpa além de qualquer dúvida razoável. A possibilidade de um assassino de aluguel não é mais do que suficiente? Guedes apertou os lábios. Senhorita Viana, todo condenado alega inocência. O assassinato de Drummond tinha digitais parciais de Oliveira na arma, uma faca que pertenceu a Oliveira. Renato interveio. Ele admitiu possuir uma faca semelhante, mas jurou que foi roubada de sua caminhonete semanas antes. Isso nunca foi investigado a fundo. Não tínhamos razão para isso. Digitais batiam. Guedes rebateu. Ferraz encerrou sua ligação, exalando bruscamente. Senhores, foco, temos tempo limitado. A assessoria do governador quer uma ligação direta entre Gomes e a cena do crime ou a vítima que justifique uma suspensão. Caso contrário, a injeção prossegue às 11. Renato batucava impacientemente no celular, enviando mensagens para seu contato. Encontre prova de que Gomes estava em Vila Serena na noite do assassinato. Clara virou-se para Guedes, a voz embargada pela emoção. Você colocou um homem inocente no corredor da morte. Se estivermos certos, precisa fazer a coisa honrosa e ajudar a impedir isso. Por um momento, o olhar de Guedes vacilou com algo semelhante à dúvida. Ele pigarreou. Eu nunca quereria que um homem inocente morresse, mas a especulação sobre um resolve tudo não é suficiente. Mostre-me um recibo de hotel, uma imagem de câmera de segurança, qualquer coisa que coloque Gomes no local do assassinato. O telefone de mesa de Ferraz tocou mais uma vez. Ela atendeu. Sim, entendido. Aguardarei. Virou-se para ele, escobrindo o bocal. Barros, seu contato diz que encontraram um conjunto de chamadas do celular pré-pago de Gomes pingando perto de Vila Serena na noite do assassinato. Estão puxando os registros de localização. O batimento cardíaco de Renato disparou. Isso é algo onde, exatamente? Ferraz retransmitiu a pergunta para quem estava na linha. Ouviu e assentiu. Então pousou o telefone, os olhos arregalados. Ele estava a menos de 2 quilômetros da cobertura de Drummond no horário aproximado da morte de Drummond. As chamadas terminaram abruptamente por volta da meia-noite, que é a janela estimada do assassinato de Drummond. Clara quase engasgou. Isso colocava Gomes na cena, ou pelo menos muito perto. Isso prova que Gomes realmente matou Drummond? Perguntou Guedes, embora o verniz de certeza em seu tom estivesse rachando. Não definitivamente, disse Renato, mas mostra que um suspeito alternativo estava lá. Ferraz discou novamente para a assessoria do governador, resumindo as novas descobertas. Após uma tensa troca de palavras, desligou. Eles ligarão de volta com uma decisão. Isso pode ser suficiente para uma suspensão de curto prazo, murmurou Guedes. Seria um grande constrangimento se Oliveira for inocente. O julgamento todo foi de alto perfil. Clara pressionou as palmas das mãos nas têmporas. Constrangimento. A vida de Marcão está em jogo. Renato interveio entre eles. Guedes, se você tem alguma decência, ficará do lado da verdade. Fui investigador principal. Vejo agora como o caso foi orquestrado. Alguém queria uma condenação rápida. Podemos ter sido manipulados. Preciso ver os registros telefônicos eu mesmo, insistiu Guedes, mas sua voz traía que estava abalado. O telefone de escritório de Ferraz tocou mais uma vez. Ela pegou rapidamente, ouviu em silêncio, depois respondeu. Sim, entendido. Obrigado. Pousou o telefone, engolindo em seco. O governador concede uma suspensão temporária de execução, 48 horas para finalizar a investigação. Clara desabou na cadeira. Lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. 48 horas. Isso significa... Ferraz olhou para ela com bondade. Significa que Marcos Oliveira não vai morrer às 11 horas. A execução está fora de questão. Pelo menos pelos próximos 2 dias, enquanto confirmamos as evidências. Se elas se provarem fortes o suficiente, toda a condenação pode ser anulada. Renato fechou os olhos, os ombros relaxando. Conseguimos a tempo, graças a Deus. Guedes permaneceu em silêncio, a boca pressionada numa linha fina. Clara imaginou que sua mente estava girando para tentar salvar sua própria reputação, mas naquele momento, nada disso importava. Clara avançou e pegou a mão de Ferraz. Obrigada, diretora, por não ignorar a possibilidade. Ferraz assentiu. Nunca gostaria de supervisionar a execução de um homem que pode ser inocente. Barros, senhorita Viana, venham comigo.
Precisamos informar Oliveira da suspensão. E assim deixaram o escritório, os corações palpitando com esperança inesperada. Para Clara, um peso pesado que carregara por 5 anos se dissipou. Marcão poderia viver e, talvez o verdadeiro assassino ou assassinos fossem expostos. Marcão não conseguia parar de andar em sua cela. Rajado deitava observando-o, a cabeça apoiada nas patas, ocasionalmente girando aqueles olhos âmbar para seguir seus movimentos. Frei Damião saíra após a última atualização da diretora, deixando Marcão lutar sozinho com o turbilhão de possibilidades. Começara a temer que a falta de notícias significasse que a pista de última hora era um beco sem saída. Mas então, o clangor metálico da porta o surpreendeu. A diretora Ferraz entrou, com Clara logo atrás. E atrás de Clara estava Renato Barros, um freitorim. Marcão o reconhecera, mas com quem nunca tivera falado desde o julgamento. A presença do inspetor enviou uma pontada de pavor pelo peito de Marcão. Senhor Oliveira, começou Ferraz, a voz cuidadosamente composta. Acabamos de ouvir da assessoria do governador. Em luz de novas evidências, sua suspensão foi suspensa por 48 horas, pendente de investigação adicional. Marcão congelou. Suspensa? Quer dizer que eu não vou... Ferraz ofereceu um pequeno aceno. Você não será executado hoje. Um alívio profundo tomou conta de Marcão. Seus joelhos quase cederam. Poderia ter desabado se Clara não tivesse corrido para ampará-lo. A tensão que se acumulara até o limite de uma navalha, de repente se afrouxou, deixando-o tonto. Estou tão feliz, engasgou Clara, lágrimas transbordando. Ela o puxou para um abraço. Rajado pulou, latindo como se celebrasse o momento. Barros pigarreou. Oliveira, sou o inspetor Renato Barros. Fui o investigador principal do seu caso. Eu estou aqui porque... Sinto muito. Pode ter havido um esforço orquestrado para incriminá-lo. A respiração de Marcão falhou. Sempre suspeitara de corrupção, ou pelo menos negligência. Mas ouvir isso admitido abertamente pelo inspetor que construiu o caso era surreal. Eu disse aos tribunais desde o primeiro dia, nunca matei Drummond, disse Marcão, a voz trêmula. Agora, depois de 5 anos, Barros baixou o olhar. Tive dúvidas por um tempo. Falhei em agir mais cedo, sem desculpas. Estou trabalhando para consertar isso. Clara colocou gentilmente a mão no braço de Marcão. Encontramos fortes evidências que apontam para outra pessoa, possivelmente um assassino de aluguel. Valdir Gomes. Ele estava perto da cena, tinha laços com Drummond, registros financeiros que nunca vimos antes. Marcão soltou uma longa e trêmula inspiração. Então, o que acontece agora? Ferraz respondeu. Os investigadores aprofundarão. Se as novas evidências provarem sua inocência, você poderá ser totalmente exonerado. Clara apertou a mão de Marcão. Você pode ser livre, não apenas vivo. Livre. Ele a encarou sobrecarregado. Por anos, a liberdade fora uma miragem. Agora pairava ao alcance, mas com a possibilidade vinha o terror. E se escapar novamente? Rajado soltou um latido curto como para quebrar a tensão. O fila então colocou uma pata na coxa de Marcão, exigindo atenção. Marcão ajoelhou-se, para afagar as orelhas do cão, lágrimas nos olhos. Ei, campeão, ganhamos mais tempo, viu? A diretora olhou para o relógio. O protocolo dita que o movamos para fora da área de espera final, de volta a uma cela de segurança máxima, mas não será o corredor da morte. Você terá uma audiência perante um juiz em breve. O inspetor Barros e a senhorita Viana podem reunir mais evidências nesse tempo. Se tudo correr bem, o MP pode retirar as acusações inteiramente. Marcão levantou-se lentamente, virando-se para Ferraz. Obrigado por me dar uma chance, por me deixar ver o Rajado, por não ignorar a pista. Ela pareceu ponderar sua resposta. Apenas fiz o que espero que qualquer um em minha posição faria. Estou aliviada que você possa ser inocente. E sinto muito por tudo que passou. Clara enxugou as lágrimas. Continuarei visitando. Lutarei por você. Uma mistura de emoções complexas percorreu Marcão. Felicidade, medo, gratidão. Ele estendeu a mão e pegou a de Clara, ignorando a presença da diretora e do inspetor.
Clara, se isso for real, se eu realmente sair... Meu Deus, nem sei como recomeçar. Clara sorriu por entre as lágrimas. Vamos descobrir. Um dia de cada vez. Ferraz sinalizou para o agente que estava do lado de fora. É hora de transferir o Sr. Oliveira para uma ala diferente. Seu olhar mudou para Rajado. Permitiremos que o cão permaneça durante a papelada. Mas depois, a senhorita Viana deve levá-lo para casa. Manteremos vocês atualizados. Marcão assentiu. Agachou-se, abraçando Rajado. Te vejo em breve, garoto, murmurou. Esperava que essas palavras fossem verdade, e não algum adiamento cruel. Um momento depois, o agente acompanhou Clara e Rajado até o corredor. Marcão conseguiu um pequeno aceno, antes que a porta se fechasse, trancando-o novamente lá dentro. Mas desta vez, a cela não parecia uma câmara de execução. Parecia um lugar para esperar. Uma cela com um fim à vista. Barros permaneceu. Oliveira, sei que você tem todos os motivos para me odiar, mas farei tudo ao meu alcance para garantir que a verdade venha à tona. Marcão olhou para ele com olhos cansados. Não te odeio. Estou com raiva, sim. Perdi 5 anos. Mas, se você puder ajudar a consertar as coisas... Barros inspirou bruscamente. Eu vou. Então ele também saiu, deixando Marcão sozinho num turbilhão emocional. Afundou-se no catre, tremendo de adrenalina reprimida. No canto da cela, notou os restos do sanduíche que não comera. Seu apetite ainda não havia retornado. Mas talvez depois que o choque passasse, ele percebesse que estava livre da morte iminente. Talvez então pudesse comer, sonhar, planejar. Do lado de fora, ouviu ecos distantes, agentes, conversas de rádio, a agitação da vida na prisão continuando. Mas por baixo de tudo, uma mudança sutil. A injeção letal que pairara sobre a manhã fora cancelada. E, pela primeira vez em anos, Marcão sentiu-se parte do mundo dos vivos, não um espírito condenado esperando pelo esquecimento. A notícia da suspensão da execução se espalhou rapidamente, provocando indignação e alívio em igual medida. Manifestantes do lado de fora do complexo penitenciário de Pedra Alta ficaram inicialmente atonizados. O grupo que clamava por justiça por Drummond acusou o governador de capitulação covarde. A facção anti-pena de morte aplaudiu, segurando cartazes que diziam "Liberdade vence hoje" e "Inocente até que se prove o contrário". Clara navegou pela multidão, Rajado ofegante ao seu lado. Repórteres a cercaram, câmeras rodando e microfones enfiados em sua direção. "Senhorita Viana, como se sente sobre a suspensão da execução? Tem provas de que Marcos Oliveira foi incriminado? Vai pedir indenização se ele for exonerado?" Clara levantou a mão, protegendo o rosto. "Por favor, sem comentários agora", disse ela, a voz trêmula. "Só estou tentando chegar em casa. Deixem-nos passar." No caos rodopiante, um homem de terno impecável parou na frente dela, bloqueando o caminho. "Com licença, senhorita Viana, Marcelo Viana, da TV Globo, se tiver um momento." Mas então, um aperto firme no ombro de Clara a puxou para longe. "Pessoal, deixem ela passar." Exigiu uma figura alta de uniforme. Um policial abriu caminho na multidão, permitindo que Clara e Rajado chegassem em segurança à sua picape. Agradeceu ao policial em voz baixa. Uma vez na caminhonete, trancou as portas e sentou-se por 1 minuto. O coração palpitando. Rajado ganhou como sentindo sua angústia. "Conseguimos!" murmurou para o cão. "Compramos tempo para o Marcão." Suspirando, Clara ligou o motor e se afastou da prisão. Sentiu um alívio enorme, ofuscado por um fato inquietante. A cidade seria delacerada por este escândalo. Por 5 anos, todo mundo acreditou, ou fingiu acreditar, na narrativa clara e direta. Agora, as rachaduras eram visíveis. E alguém era responsável por orquestrar isso. Seu telefone apitou. Uma mensagem de um número desconhecido. "Posso ajudar a provar a inocência de Marcos Oliveira. Entre em contato." Ela franziu a testa. Poderia ser uma denúncia falsa.
A cidade estava cheia de oportunistas que poderiam querer explorar um caso de alto perfil. Decidiu encaminhar para Barros mais tarde. Eventualmente, chegou à sua pequena casa na periferia da cidade. A sala de lontar parecia claustrofóbica. Caixas semi-embaladas empilhadas contra as paredes. Nunca se instalou completamente depois de se mudar do apartamento que dividia com Marcão. Incerta se Vila Serena ainda era seu lar. Rajado perambulou, procurando sua vasilha de água. Ela encheu e colocou no chão. Depois desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Estava aliviada, mas seus nervos estavam em frangalhos. 48 horas, sussurrou. Temos 48 horas para encontrar provas conclusivas. Rajado bebeu água, depois veio apoiar o queixo na almofada do sofá ao seu lado. Ela acariciou sua cabeça distraidamente. Não podemos falhar com ele agora. Enquanto isso, o inspetor Renato Barros dirigia pela cidade até a delegacia central de Vila Serena. Intentava confrontar velhos colegas, vasculhar arquivos antigos. Precisava ver os registros da cadeia de custódia, as entrevistas de testemunhas, tudo. Num semáforo rolou pelos novos dados de seu contato. Os registros telefônicos de Valdir Gomes eram significativos. Chamadas e para um número não rastreável perto da coberta de Drummond na noite do assassinato. A última chamada foi a 007, minutos antes da hora estimada de morte de Drummond. Então o telefone ficou mudo, nunca mais usado. Parando no estacionamento da delegacia, Renato se preparou. Sei que me odiarão por derrubar uma condenação importante, mas eu estava muito além dessa preocupação. Entrou passando pelos olhares desconfiados dos uniformados que o reconheciam. Encontrou uma pequena sala de arquivos no subsolo. Confrontou o escrivão com um pedido de todos os materiais do caso de assassinato de Drummond. Esses foram arquivados? Bufou o escrivão. Não é patrone você abrir-os sem permissão. Ele mostrou seu distintivo. Isso é oficial. Temos uma potencial condenação injusta. O rosto do escrivão palideceu. Remexeu num sistema de computador, depois desapareceu nos arquivos. Após cerca de 10 minutos, o escrivão retornou com várias caixas poeirentas. Assine aqui, disse ele, entregando um formulário. Barros rabiscou seu nome, carregou as caixas para uma sala de interrogatório não utilizada, fechou a porta e começou a cavar. O cheiro de papel velho e o raspar do cartão sublinharam quão negligenciados esses registros estavam. Alguns eram duplicatos do que ele já sabia. Fotos da cena de crime, declarações de vizinhos que ouviram um grito por volta da meia-noite. Algumas declarações eram contraditórias, mas a promotoria selecionara o que melhor apoiava a culpa de Marcão. Então ele encontrou um relatório rotulado: Análise forense da cena do crime, Noela 2, datado de 3 dias após o assassinato. Ele nunca tinha visto um Noela 2 antes, só se lembrava de um relatório forense oficial no julgamento. Este segundo poderia ter sido retido. Abriu. Pegadas parciais não contabilizadas, não correspondentes a Marcos Oliveira ou a vítima. Sinais de entrada forçada por uma janela que dava para a escada de incêndio. Vestígios de resíduo de pólvora inconsistentes com a arma do crime. Descoberta, uma faca. O pulso de Renato martelou. Drummond foi supostamente esfaqueado até a morte. De onde veio o resíduo de pólvora? Este segundo relatório nunca foi apresentado como prova. Encontrou uma nota final. Devido a problemas na cadeia de custódia, essas amostras foram consideradas inconclusivas e não encaminhadas ao arquivo principal do caso. Ele bateu a pasta fechada, o sangue fervendo. Isso apontava para um potencial segundo agressor, ou pelo menos um método alternativo de ataque. Se Drummond tivesse sido ameaçado com arma de fogo, ou uma segunda pessoa disparou um tiro que errou, isso mudava drasticamente a narrativa. Saindo da delegacia com esses registros não aprovados poderia ser complicado, mas Renato imaginou que se a chefia quisesse obstruir, fariam isso de qualquer maneira. Aproximou-se do escrivão. Estou levando estes. Registre-os como revisão ativa. Coloque meu nome como responsável. O escrivão abriu a boca para protestar. Depois leu a determinação nos olhos de Renato e não disse nada. Retornando ao seu carro, a mente de Renato girava. As evidências ofuscadas de pegadas, entrada forçada, pólvora. Alguém havia sistematicamente enterrado ou ignorado essas descobertas. Se ele as compartilhasse com o MP
ou com a diretora Ferraz, confirmaria ainda mais que a investigação fora corrompida. Outra peça no quebra-cabeça que poderia salvar Marcão. Olhou para a hora, meio-dia. Tinham até por volta das 11, 2 dias a partir de agora, para a suspensão oficial. Rezou para que fosse suficiente. Promotor Guedes estava na janela de seu escritório de advocacia no centro de Vila Serena. Telefone pressionado na orelha. Como promotor adjunto que processou Marcão, ele estava em modo de controle de danos. Entendo, senhor, disse ele ao telefone. Estamos conduzindo uma reavaliação completa? Uma... pausa. Sim, absolutamente. Minha equipe ajudará de todas as formas possíveis. Desligou batendo o telefone na base. Essa ligação fora do Procurador-Geral de Justiça, ameaçando jogar Guedes aos leões se Marcos Oliveira fosse de fato inocente. Carreiras políticas estavam em jogo. O julgamento de Marcão fora um destaque na gestão de Guedes. Se desmoronasse, o Ministério Público poderia culpar o manejo das provas por Guedes. Guedes parou para refletir sobre o caso, 5 anos atrás. A vítima, Sérgio Drummond, fora uma figura local poderosa, bem conectada com funcionários da cidade. A possibilidade de que alguém além de Marcão fosse culpado nunca pareceu passar pelas mentes oficiais. No entanto, detalhes incomodavam Guedes agora, especialmente os registros telefônicos recém-surgidos e os rumores de perícias retidas. Sua porta se abriu bruscamente, revelando um homem baixo e magro, com olhos ansiosos. Dr. Fábio Lima, um advogado júnior. Senhor, o Jornal da Cidade vai publicar uma matéria de primeira página amanhã. Inspetor Barros descobre perícia desaparecida no caso Oliveira. Querem seu comentário. Os olhos de Guedes se arregalaram. Perícia desaparecida? Deve ser o segundo relatório da cena do crime que nunca vi. Barros está cavando fundo. Lima cindiu. Alegam que impressões de pegadas e resíduo de pólvora nunca foram mencionados no julgamento. Se for verdade, é um golpe enorme na integridade da acusação. Praguejando baixinho, Guedes andou de um lado para o outro. Entre em contato com o laboratório forense. Quero saber quem lidou com aquele segundo relatório. E contate os últimos associados conhecidos de Valdir Gomes. Se Gomes realmente estava em Vila Serena na noite em que Drummond morreu, precisamos confirmar ou refutar isso. Agora parecemos incompetentes ou pior. Lima rabiscou notas. E se confirmarmos o envolvimento de Gomes? Guedes fechou os olhos, sentindo uma dor de cabeça latejar. Então temos que admitir que podemos ter condenado o homem errado. Desviamos a culpa para o círculo de Drummond ou para os policiais investigadores que nos enganaram. Isso é política. Lima saiu, e Guedes afundou em sua cadeira. A narrativa outrora certa desmoronava. Relembrou o julgamento em sua mente. Quão confiante estava naquela impressão digital parcial na faca, como o suposto motivo de vingança de Marcão por um negócio que deu errado, fora vendido ao júri. Os verdadeiros inimigos da vítima, os sócios obscuros de Drummond, nunca foram mencionados. Perguntou se fora complícito de um encobrimento ou simplesmente cego. Uma lembrança o atingiu. Na véspera do julgamento, um grande investidor imobiliário fora a seu escritório e elogiando sua dedicação. Aquele investidor pressionou para manter a história maior enterrada. Ele fez uma careta para o telefone. Talvez fosse hora de fazer algo certo pela primeira vez. Se as evidências apontassem para uma armação, preferiria ajudar a corrigir do que ser rotulado como promotor que executou um homem inocente. Pegando o paletó, Guedes saiu. Tinha um lugar para ir, o centro de dados da polícia, onde os rastros digitais de chamadas telefônicas e registros financeiros poderiam existir. Se encontrasse algo ligando Gomes ou outra pessoa ao assassinato de Drummond, entregaria a Barros, expiação possivelmente, mas também poderia ser a única maneira de salvar sua carreira. De volta à ala de segurança máxima de Pedra Alta, Marcão sentava-se em um catre estreito, inquieto. Era perto da meia-noite, a luz fluorescente zumbindo. O dia fora um turbilhão, da morte quase certa a uma suspensão oficial. Fora interrogado por funcionários da prisão. Solicitado a assinar novos formulários, Frei Damião passara para vê-lo. Rajado e Clara foram mandados embora horas atrás. Tentou dormir, mas o redemoinho de pensamentos tornava impossível. Passos ecoaram no corredor. Um agente parou nas grades. Oliveira, acordado? Marcão sentou. Sim, disse baixinho. O agente tinha um olhar gentil. Só quero dizer que fico feliz que ainda esteja por aqui. Os rumores é de que você pode ser inocente. Marcão conseguiu um pequeno sorriso. Obrigado. O agente assentiu e continuou sua patrulha. Marcão deitou-se novamente, fechando os olhos. Imagens de Rajado passaram por sua mente. A primeira vez que viu o Fila num acerto resgatado, rabo abanando atrás de barras frias, implorando por uma chance.
Nós dois já estivemos atrás das grades, pensou Marcão sombriamente. Mas ele saiu bem mais cedo. Gradualmente o cansaço venceu. Quando adormeceu, foi o sono mais profundo que teve em anos. Acordou antes do amanhecer, assustado por um sonho em que vagava pelo córrego das pedras com rajado, sem coleira, livre como o vento. Sentou-se e notou um agente na porta novamente. Oliveira, disse o agente, acabamos de receber ordens. Você está sendo transferido da segurança máxima. Ala de pré-liberdade aguardando a audiência. O pulso de Marcão acelerou. Já? Parece que sim. Querem você pronto em 1 hora. Marcão levantou-se, o coração palpitando. Isso tinha que ser um sinal de que as evidências estavam convencendo as autoridades a inocentá-lo. Pré-liberdade? As palavras o encheram de uma sensação elétrica de possibilidade. A austera van de transporte do complexo penitenciário de Pedra Alta levou Marcão ao fórum da comarca. Nenhuma multidão o saudou desta vez. Apenas uma manhã tranquila. 2 policiais o conduziram por uma entrada lateral, longe do olhar público. Os pisos de mármore do bádio brilhavam sob luzes fortes. Era surreal pisados algemado. Clara estava sentada num banco no corredor, vestindo jeans e um suéter, o cabelo preso em um rabo de cavalo solto. Correu até ele, ignorando os protestos do guarda, e rapidamente segurou suas mãos. Rajado não era permitido, mas pela mancha de baba no suéter dela, Marcão podia dizer que ela beixara o cão no carro ou em casa há pouco tempo. Você está bem? Perguntou ela ofegante. Marcão assentiu, mais em paz do que estava em muito tempo. Estou melhor do que ontem. O que está acontecendo? É uma audiência de emergência perante a juíza Amaral, o inspetor Barros, a diretora, e perante o acreditar, senhora, o promotor Guedes estão todos cooperando para apresentar as novas evidências. Sua boca abriu em surpresa. Guedes está ajudando? Ela deu de ombros. Parece que percebeu que é maior do que apenas salvar sua própria pele. Se confirmarem que aquele segundo relatório forense foi suprimido, a juíza pode liberá-lo sob fiança, ou até mesmo retirar as acusações se as evidências forem escamadoras. Marcão apertou a mão de Clara. Você ficou acordada toda a noite. Você também não dormiu nada, né? Clara perguntou, a voz embargada. Engoliu em seco antes de continuar. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes, se fosse para te salvar. Um oficial de justiça surgiu à porta. Vamos, a juíza já está aguardando. No tribunal pairava um silêncio tenso. A juíza Amaral presidia com um olhar firme sobre a sala. Marcão foi conduzido à mesa de defesa, onde encontrou um rosto novo, o defensor público Nogueira, designado depois que seu antigo advogado se aposentara. Apesar da novidade, ele parecia determinado. Do outro lado, o promotor Guedes estava sozinho, muito distante da postura arrogante de 5 anos antes. O inspetor Barros tinha consigo uma pilha de documentos. A diretora Ferraz comparecera, assim como representantes do gabinete do governador. Era uma reunião improvável de pessoas que, até pouco tempo, estavam em lados opostos. A juíza observou todos. Estamos reunidos em caráter emergencial para tratar de provas que surgiram recentemente e que colocam em dúvida a condenação de Marcos Oliveira. Promotor Guedes, resuma o que foi descoberto. Guedes levantou-se limpando a garganta. Meritíssima, após a suspensão da execução ontem, surgiram elementos significativos. Primeiro, registros telefônicos indicam que Valdir Gomes, conhecido por envolvimento em crimes violentos, estava a menos de 2 quilômetros do local na hora da morte da vítima. Segundo, um segundo laudo pericial, que não foi apresentado no julgamento, aponta pegadas que não correspondem ao Sr. Oliveira e vestígios de arma de fogo. Terceiro, a impressão digital parcial encontrada na faca pode ter sido transferida de outro objeto, numa ocasião anterior. Um burburinho atravessou a sala. Amaral arqueou as sobrancelhas. Está admitindo que esse material foi retido? A expressão de Guedes misturava constrangimento e honestidade. Não sei quem o reteve. O que posso afirmar é que nunca chegou a mim ou à defesa. Diante disso, o Estado reconhece que a condenação do Sr. Oliveira não se mantém de forma segura. Atrás de Marcão, alguém, talvez Clara, soltou um suspiro irreprimível. Marcão, por sua vez, apenas encarou o promotor estarrecido com a magnitude da admissão. A juíza voltou-se à defesa. Doutor Nogueira, o advogado se levantou. Pedimos a anulação imediata da condenação e a libertação do Sr. Oliveira.
O próprio Estado reconhece falhas graves nas provas originais. O olhar de Amaral deslocou-se para Guedes. O Estado se opõe? Após uma pausa carregada, Guedes respondeu, com voz trêmula. Não, o Estado não se opõe. Não sustentaremos o veredito original. A juíza se inclinou para frente. Então não há justificativa para manter o Sr. Oliveira sob custódia. Ergueu o martelo. Moção concedida. Marcos Oliveira está livre, sem restrições, visto que não há novas denúncias. Este tribunal lamenta profundamente o erro cometido. O golpe seco do martelo reverberou como um trovão no peito de Marcão. Guardas removeram suas algemas. O mundo pareceu girar 1 centímetro para fora do eixo. Na galeria, romperam em aplausos. Clara correu até ele e os dois se abraçaram diante de todos. Barros e Ferraz trocaram um olhar de alívio. Até Guedes parecia devastado, mas resignado. Marcão respirou fundo, pela primeira vez em anos, como um homem livre. Do lado de fora, o sol do meio-dia refletiu em flashes das câmeras. Repórteres transmitiam ao vivo a saída do ex-condenado à morte, agora inocentado. Na picape de Clara, Rajado aguardava. Assim que a porta abriu, o fila disparou em direção a Marcão. O gigante tigrado saltitou, choramingou, abanou o rabo com toda a força. Marcão se ajoelhou, afundou o rosto no pelo do cão, deixando a emoção se acumular em soluços. Clara ajudou a atravessar a multidão sem falar com a imprensa. Quando enfim entraram na caminhonete, ela dirigiu devagar, saboreando o momento. Pela janela, Marcão contemplava a Vila Serena como se fosse um lugar novo. Lojas fechadas, prédios novos, ruas diferentes. O mundo seguiu sem mim, pensou, sentindo uma pontada de tristeza misturada com esperança. Clara tocou seu braço. Estou com você, vamos descobrir tudo juntos. Agora você tem tempo. Ele acariciou a cabeça de Rajado, ofegante e feliz entre os dois. Posso ficar na sua casa por enquanto? Não tenho onde dormir. Claro, respondeu ela, com carinho. A casa é sua também, se quiser. Eu quero, murmurou. Chegaram ao pequeno bangalô. Lá dentro, caixas empilhadas lembravam que a vida de Clara também estava em mudança. Marcão caminhou devagar, observando fotos antigas, inclusive uma de ambos sorrindo feita pouco antes dele ser preso. Ela guardava tudo. Clara levou ele até o quarto de hóspedes. Estava pensando em me mudar, mas se preferir ficar aqui, resolvo isso. Não precisa mudar seus planos por mim. Só estou grato por estar livre. Ela inspirou, trêmula. O tempo que você precisar. Quando saiu, Rajado entrou. Farejou caixas, rodou pelo quarto e encostou-se à perna de Marcão. Ele sentou-se na cama, tentando se acostumar com a realidade. Estou livre, repetiu para si mesmo. Abriu as cortinas. O quintal simples, a cerca, o jardim do vizinho, tudo parecia extraordinário comparado ao pátio árido da prisão. Rajado lambeu seu cotovelo. Marcão passou a mão no pelo do cachorro. Estamos juntos outra vez, garoto. O telefone vibrou. Era o aparelho antigo de Clara, emprestado a ele. Uma mensagem desconhecida. Ainda há um alvo em você. Os sócios de Drummond sabem que você está solto. Tenha cuidado. Marcão franziu o senho. O medo voltou como uma sombra antiga. Os conspiradores por trás da morte de Drummond e da armação ainda estavam à solta. Se quisessem silenciá-lo, ele respirou fundo. Sobrevivera a 5 anos no corredor da morte. Não viveria com medo, não agora. Guardou o celular, saiu do quarto e foi ao encontro de Clara, decidido a seguir adiante, mesmo que o caminho fosse incerto. Os dias seguintes foram um turbilhão de processos, manchetes e revelações. O Ministério Público anunciou uma investigação completa sobre o homicídio de Sérgio Drummond. As novas informações indicavam que seus sócios de negócios arquitetaram sua eliminação e usaram Marcão como bode expiatório. Barros, que agora era visto como o herói que desvendara o erro, liderou a força-tarefa. Descobriram um rastro de subornos envolvendo policiais, servidores e possivelmente magistrados. Quanto mais avançavam, mais claro ficava que a morte de Drummond era parte de um complô maior. Algo do qual ele tentara escapar, ou algo do qual alguém tentara se livrar,
usando sua morte como ferramenta. Clara vivia dividida entre o alívio por ter Marcão de volta e a antiga mágoa que insistia em reaparecer. Observava, dia após dia, o esforço dele para se ajustar à rotina fora das grades. Tarefas banais, escolher produtos no mercado, circular entre desconhecidos, o deixavam tenso. Corredores estreitos lhe traziam lembranças opressivas das filas na prisão. Clara tentava manter Rajado por perto para dar algum conforto, mas nem sempre era possível levá-lo a todos os lugares. Certa manhã, Marcão despertou suando, o coração disparado. Sonhara que a execução ainda estava marcada, que todos tinham esquecido de avisá-lo sobre a suspensão. No pesadelo, guardas o arrastavam para a câmara de execução. Cambaleando até a cozinha, encontrou Clara preparando o café. Ela notou o tremor nas mãos dele. Pesadelo? Sim, murmurou, sentando-se. Rajado aproximou-se, abanando o rabo como se entendesse. Clara puxou uma cadeira. Andei pesquisando programas de acompanhamento para pessoas que foram inocentadas depois de condenadas. O Projeto Inocência oferece apoio psicológico. Marcão ergueu a mão. Eu sei que você quer ajudar, mas preciso de tempo. Quero lidar com isso no meu ritmo. Ela assentiu. Tudo bem, mas não esqueça, você não está sozinho. Ele sorriu de leve. Eu sei. Naquela tarde, Barros ligou. A voz normalmente contida trazia uma ponta de animação. Pegamos o Valdir Gomes. Ele estava escondido numa propriedade fora do estado, com um passaporte falso. Assim que juntarmos todas as provas ligando ele ao assassinato de Drummond, sua inocência será incontestável. O coração de Marcão acelerou. Ele vai confessar que me incriminou? Ainda é cedo para saber, respondeu Barros, mas não vamos soltá-lo. E outra coisa, o pessoal lá de cima quer discutir reparação financeira por sua prisão injusta. Marcão apoiou-se na parede da cozinha. Dinheiro não devolve minha vida, Barros. Concordo, mas às vezes é o máximo que o Estado oferece como pedido de desculpas. Depois de desligar, Marcão sentiu um vazio estranho. 5 anos não tinham preço. Salários perdidos, traumas, aniversários esquecidos, feriados que nunca viveu. Nada disso seria devolvido, mas, finalmente, a verdade estava vindo à tona. 2 semanas depois, Gomes cedeu à pressão. Confessou que Drummond estava prestes a revelar um esquema de corrupção envolvendo gente poderosa. Para impedir isso, Gomes montou uma cena de crime usando uma faca com impressões de Marcão. Por trás de tudo, 3 empresários influentes do setor imobiliário de Vila Serena financiaram a farsa. Quando o caso veio a público, a cidade entrou em ebulição. Investigações se voltaram contra figuras importantes. O promotor Guedes deu uma coletiva pedindo desculpas a Marcos Oliveira e alegando jamais ter ocultado deliberadamente o segundo laudo forense. De qualquer forma, a carreira dele estava arruinada. Marcão assistiu à transmissão com lágrimas escapando, Clara segurando sua mão, Rajado deitado aos seus pés. O nome dele, enfim, estava limpo, mas a sensação não era de vitória pura. Muito havia sido perdido. Ainda assim, ver os responsáveis ruírem trazia uma espécie de encerramento. 1 mês depois, o sol iluminava a trilha do Córrego das Pedras. Marcão caminhava com a guia de Rajado em uma mão, observando a água refletir a luz dourada. Clara o acompanhava, os cabelos balançando ao vento. Decidiram revisitar o Parque Ribeirinho, onde costumavam passear antes de tudo se desmoronar. Respirando fundo, Marcão sentiu o ar fresco lhe preencher o peito. Vestia jeans e camiseta simples, e isso bastava. Rajado corria alegremente pelo cascalho, farejando flores silvestres. Tá bem? Perguntou Clara. Ele assentiu. Ainda tenho pesadelos, mas estar aqui com você e com o Rajado ajuda. Ela riu de leve e o abraçou pela cintura. Pensei em adotarmos outro cão para fazer companhia ao Rajado. Um dia, mas vamos com calma. Enquanto ele observava o córrego, Barros surgiu ao longe, vestindo roupas casuais. Pedira para se juntar ao passeio.
Bom dia, saudou o inspetor. Marcão acenou de volta. A tensão dos primeiros encontros tinha desaparecido. Entre eles, surgira uma compreensão sincera. Barros se abaixou para acariciar Rajado. Soube, a última denúncia saiu. Os 3 empresários foram presos. A rede está ruindo. Marcão soltou o ar num suspiro. Então terminou? Pode haver mais, disse Barros, mas os figurões caíram. Vila Serena te deve desculpas em todos os níveis. E eu também. Marcão se abaixou para esfregar as orelhas de Rajado. Não dá para mudar o que passou, mas dá para evitar que outros passem pelo mesmo. Se quiser se redimir, continue investigando condenações injustas. Não deixe que isso se repita. Barros assentiu, sério. Combinado. Clara soltou a guia de Rajado e o cão disparou pela grama. Depois, voltou-se para Marcão. Chegou uma carta da comissão de indenização. Estão oferecendo um acordo pelos 5 anos que você perdeu. Marcão deu de ombros. Dinheiro não resolve tudo, mas ajuda a recomeçar. Talvez possamos nos mudar para um lugar com quintal. Talvez eu possa criar uma ONG para ajudar outros como eu. Clara sorriu e segurou sua mão. Acho uma ideia linda. Ele apertou os dedos dela com carinho. Sem você, sem o Rajado, eu não teria aguentado. Você nunca saiu do meu coração, respondeu ela emocionada. O peito de Marcão se aqueceu. Durante as noites mais sombrias, Clara e Rajado eram os rostos que ele imaginava para suportar o desespero. Agora estavam ali, reais, sólidos, caminhando ao lado dele. Barros afastou-se discretamente para deixá-los sozinhos. Clara tocou o rosto de Marcão. Perdemos tempo demais, não vamos desperdiçar o que resta. Ele inclinou a testa contra a dela. Chega de tempo perdido. Rajado voltou correndo, girando em círculos à volta dos dois, como um lembrete vivo de que a vida segue. Eles riram, seguiram o cão pela trilha, abrindo caminho num mundo que finalmente deixava de ser hostil. Na claridade suave daquela manhã, entre o murmúrio do córrego e o canto das folhas ao vento, a história de Marcos Oliveira alcançou sua virada definitiva, encerrando um capítulo de dor e inaugurando outro, de reconstrução. A cidade ainda enfrentaria ecos do escândalo, mas ali, naquela trilha, havia renascimento. Marcão segurou a mão de Clara. Rajado correu na frente. O horizonte estava limpo. E no compasso tranquilo da natureza, Marcão encontrou uma confiança no futuro que pensou ter perdido para sempre. Avançaram juntos, pegadas paralelas na terra, unidos por uma trajetória marcada por sofrimento, mas também por cura. Sob um céu que antes lhes negara a luz, Marcão e Rajado caminhavam não mais como preso e animal de estimação, mas como sobreviventes, testemunhas de uma lealdade silenciosa e uma força que nunca se quebrou. Rajado não trouxe apenas companhia, trouxe a verdade. Trouxe de volta a voz de um homem silenciado. A redenção de Marcão não veio de milagres, mas da persistência de quem o amou e de quem ousou questionar. E assim, um homem arrancado da vida encontrou não só liberdade, encontrou significado.